Respiração do trovão. Primeira forma, lampejo do trovão. Eu não perdi tempo, eu não ia ficar de conversa, ia acabar com toda essa palhaçada de um só golpe. Muitos problemas que alguns caçadores inovados passam por sua carreira é a indecisão do primeiro golpe. Muitos caçadores pelo medo fazem homens ter a oportunidade de atacar primeiro, mas eu não ia ficar indeciso nessa hora, eu não ia demorar nesse assunto, assim como um trovão, eu ia acabar isso de maneira rápida, decisiva e fugaz. Meu corpo coberto de raios azuis que se acumulava nas minhas pernas, fazendo as veias das pernas ficarem bem visíveis. O tempo parecia correr tão lentamente que os cacos de vidro caíam tão lentamente que eles pareciam parados, mas os olhos de pupilas rasgadas íris regras já dizia tudo, nem mesmo eu acreditava que alguém de maneira tão louca decisiva pularia direto na sua loja, quebrando o vidro. O teto fazendo a luz do sol se espalhar ainda mais pelo estabelecimento, que agora tinha bastante luz solar. Esse Oni agora estava completamente ferrado na minha lâmpada. Contudo eu em câmera lenta saco a katana com um único corte lateral em direção ao pescoço, a lâmina tão rápida que parecia até mesmo rasgar o ar, tão rápido que por onde passava um rastro de eletricidade se podia ver Oni, que Oni tão assustado que eu pude ver o medo da morte nos seus olhos. Esse um medo muito pior das vítimas que essa coisa já fez com seu pescoço cortado. Eu ia mandar essa coisa diretamente pro inferno. Então como? Eu abri muitos olhos a ver como, ainda com medo nos olhos, algo parecia sair da boca do Oni, algo com tentáculos que rapidamente metiam em desespero, e um deles ia acabar diretamente no meu olho. Eu apertei um pouco os dentes. Eu não era tão masoquista quanto o Sanemi para me machucar de propósito em prol de matar um Oni. Eu ainda tinha algum respeito pelo meu corpo. Com a mesma velocidade que eu tradia a minha katana, eu usei para cortar o tentáculo, coisa que o Oni aproveitou rapidamente pulou para o lado. Que não tinha sol que aproveitando a parede que ia me chocar, uso as pernas para anular a minha força de impulso para finalmente aterrissar no chão. Nesse momento parecia que o tempo voltava a correr, já que eu consegui finalmente ouvir as pessoas gritando em desespero, enquanto algumas sofriam cortes pelo vidro, outras que vinham do lado de fora gritavam para que a polícia viesse, pois tinha um louco que estava atacando a senhora da loja, mas isso não era de minha importância. Eu não iria ter. Eu já tenho uma imagem muito ruim só por ser o Kaigaku, então é um rumor policial, mas como eu disse, eu vendo como o Oni com os tentáculos na sua boca pegava uma das cortinas para cobrir seu corpo do sol, rapidamente solta uma onda sonora não o suficiente para ser um ataque potente, como de lua superior 4, mas algo suficiente para ser bastante incômodo para os ouvidos, para a Oni rapidamente correr com os tentáculos, segurando fortemente a cortina para bloquear o sol. Vendo como não tinha lugares seguros na loja, ela abordou por uma estratégia mais desesperada, usando as pessoas do lado de fora como escudos humanos enquanto corria. Mas eu não ia deixar isso assim. Respirando profundamente, meu corpo foi coberto por raios azuis, saindo da loja e pulando entre os tecos, enquanto via como do outro lado Koga, que desde o começo tinha travado sua mira na Oni, estava perseguindo ela, quando me viu rapidamente pulou no meu ombro enquanto desaparecíamos em um borrão de velocidade de raios azuis. Enquanto essa cena acontecia, algo que Kaigaku não esperava via de outro lugar, mais especificamente de uma casa. Uma criança que estava estudando um livro de repente para seus movimentos por alguns segundos, enquanto como se recebesse um comando de algo, ele deixa o livro cair no chão sem importância, enquanto seus olhos perdiam o brilho, como se naquele momento a criança não passasse de uma casca vazia, enquanto se podia ver algumas veias negras ao redor da sua cabeça que iam desde as mãos até mesmo aos pés. Sem pensar em nada, a criança pulou a janela, aterrissando fortemente no chão para, sem perder tempo, começar a correr em uma direção como se estivesse possuído por alguma coisa. Algo similar acontecia com outras crianças que de repente paravam seus movimentos perdiam o brilho nos seus olhos, enquanto estranhas veias negras apareciam pelo seu corpo para, sem perderem tempo, correrem para a mesma direção como uma força velocidade que não deveriam
podiam ser possível num corpo tão jovem. Isso causou confusão entre os adultos, afinal até mesmo algumas de suas próprias crianças que estavam passeando com eles de repente correu rapidamente para eles, gritavam ou enquanto tentassem correr para alcançar elas, ninguém conseguia fazer as crianças pararem. Enquanto isso, com Kaigaku, o mesmo acaba de desviar de um corpo que a Oni aproveitou para jogar em minha direção, aproveitando da cortina da própria sombra que tinha para não pegar fogo jogar aquele corpo. Eu posso não ligar muito para as pessoas, mas acho que seria muito ruim para o meu currículo de caçador se eu deixasse essas pessoas morrerem de queda, ou de ossos quebrados, ou até mesmo de traumatismo craniano, porque eu não ajudei elas enquanto perseguia Oni. Então, vendo que eu não tinha muita opção, eu arrisquei assobiando um pouco enquanto segurava firmemente o corpo deixava ele no chão para rapidamente, usando a força das minhas pernas, eu pulei rapidamente para a próxima pessoa, enquanto Koga, que ouviu o assobio, continuou perseguindo Oni pelo teto, não perdendo ele de vista, sempre seguindo seu cheiro. A confusão já tinha se espalhado pela cidade. Pessoas relatavam que viam uma espécie de espírito maligno que corria tão rápido que você só conseguia ver uma capa preta como um rastro. Que era perseguido por um jovem com um haori azul com um katana que se movia tão rápido como um raio azul, enquanto em outros lugares pais preocupados gritavam por suas crianças enquanto os policiais confusos com a situação corriam e interrogavam as pessoas seguindo o rastro de Kaigaku da Oni, mas não acreditando nem um pouco que seja alguma espécie de espírito maligno ou algo do tipo assim, que sejam simples arruaceiros que estavam destruindo a paz da cidade enquanto as crianças que corriam em uma mesma direção. Devia ser apenas uma brincadeira de mau gosto das crianças. Kaigaku percebeu uma coisa durante sua perseguição: eles não estavam correndo para um lugar aleatório, eles estavam correndo para fora da cidade em direção ao mesmo bosque no qual começou os desaparecimentos. Também finalmente tinha acabado a munição de pessoas daquela coisa. Com a direção do Koga, sempre que a Oni tentava se esconder, ela rapidamente era encontrada, perseguida novamente, ou rapidamente sendo atacada com o único objetivo de cortar a capa do Oni para ele morrer no sol. Mas a Oni não era idiota, por isso jogava pessoas para servirem como os escudos humanos para não ser pega. Quando eu estava perseguindo os rastros da Oni, eu vi como Koga estava me esperando em uma árvore, enquanto olhava para uma direção. Quando cheguei ao lado do Koga, eu entrecerrei os olhos, vendo a caverna que, por nós que não seja muito grande, ela não era nem um pouco pequena. Parecia que antes era uma caverna quente, era usada por um urso ou por uma alcateia de lobos, mas acho que eu ficaria na primeira opção se o cadáver podre de um urso dizer alguma coisa. Fica aqui. Foi as simples palavras que eu disse para o pequeno felino enquanto acariciava sua cabeça para descer da árvore, vendo a caverna que a Oni tinha entrado para se esconder da luz do sol. Mas admito que o instinto de sobrevivência dessa coisa é impressionante. Provavelmente a quantidade de Onis que teriam a coragem de correr no sol, estando protegidos somente por uma cortina, se puderes contar com apenas uma mão. Essa coisa realmente tem um forte desejo de viver, para isso até mesmo estaria disposta a correr com total risco de ser queimada pelo sol para não ter sua cabeça cortada, mas infelizmente para essa coisa, hoje seria o último dia dela nesse mundo. Eu rapidamente ativo o mundo transparente, vendo como através da escuridão a Oni estava no teto se escondendo entre as rachas para uma emboscada. Um ataque surpresa, enquanto sua mandíbula cheia de tentáculos se mexia silenciosamente, enquanto parecia emitir algumas frequências sonoras que eu não compreendi. Mas se esses sons têm a ver com a técnica de sangue dela, então tenho que novamente acabar com a luta o mais rápido possível. Não quero enrolar mais do que já aconteceu. Em um sinal silencioso, eu deixo Koga no meio das árvores a qualquer sinal de perigo. Logo pode fugir ou me avisar. Enquanto eu caminhava firmemente dentro da caverna, eu rapidamente tiro a katana da cintura e a coloca nas minhas costas, preparado para as minhas outras posturas, já que agora eu estava no meu parque de diversões agora, já que para a respiração do trovão, lugares fechados significava mais lugares para se apoiar e se impulsionar. Eu fingi que estava analisando a caverna
caverna para dar a impressão de que eu não sabia a sua posição. Eu quero acabar com isso de um só golpe, então dar uma impressão falsa para um ataque surpresa é uma ótima tática para acabar com luta rapidamente. Eu estava segurando a empunhadura da minha espada enquanto respirava profundamente, fazendo as veias das minhas mãos aparecerem e a das pernas ficarem tensas. Eu pude sentir como o Oni estava prestes a atacar, preparando seu tentáculo para acertar minha cabeça. Era só um momento. Tudo que eu precisava eu usaria. Minha quinta forma é cortarei seu pescoço limpamente sem dar a ela toda a minha determinação para matar esse Oni. Eu ainda tenho um grande defeito. Subestimei o Oni. Não tive informações sobre a técnica de sangue. Achei que a técnica de sangue era somente os tentáculos, mas nunca imaginei que a técnica era muito mais complexa do que eu imaginava. Eu parei de caminhar quando ouvi sons saindo de fora da caverna. Era o som de pés pisando fortemente o chão e era mais de uma pessoa correndo. Eu posso não ter a super audição do Zenitsu, mas meus 5 sentidos não são básicos e foram treinados ao extremo para que eu pudesse suprir vários dos meus defeitos. Eu ouvi como essas pisadas chegavam mais rápido à caverna, me fazendo ainda em guarda me virar rapidamente para a entrada da caverna, vendo como entre as árvores várias crianças avançaram para dentro da caverna com olhos completamente negros e vazios enquanto gritavam como bestas sem raciocínio que encontraram sua presa, mas eu em um rápido pensamento não abaixei minha guarda por elas serem crianças, porque no momento que me virei eu já tinha ativado o mundo transparente. O que houve me fez simplesmente ter várias veias no meu rosto enquanto meus olhos simplesmente ficaram frios. Que dava para ver o ódio em minhas pupilas. O que eu via era uma espécie de parasita feito de carne que estava conectado ao cérebro das crianças que estavam se conectando a cada um de seus movimentos apagando completamente sua consciência. De acordo com o mundo transparente eu via como as criaturas parasitárias recebiam uma espécie de comando através dos nervos conectados. Eles rapidamente faziam as crianças virem correndo em minha direção para me atacar com unhas e dentes. Naquele momento em microsegundos foi que eu finalmente compreendi do que se tratava a técnica de sangue da Oni. Essa técnica consistia em infectar o alvo com pedaços da sua carne que a Oni pode controlar remotamente. Quando os pedaços de carne estejam no interior do alvo, ele vai se movendo até o cérebro onde se conecta a esse cérebro como um parasita se conectando completamente aos nervos do alvo. Mas o grande final foi o som agudo irritante que a Oni soltou antes de fugir. Esse era um sinal que ativou os parasitas, fazendo eles correrem até o mestre, uma técnica realmente perigosa se ela continuar se desenvolvendo com o tempo. Com resolução clara em meus olhos. Eu rapidamente fui coberto por raios para sem usar nenhuma postura, mas usando completamente a minha velocidade atual que fez até mesmo a caverna de iluminar com um brilho azul parecido com um raio. A velocidade foi tão rápida que Oni abriu muitos olhos por não ter conseguido acompanhar minha velocidade. Quando ela virou novamente sua cabeça na direção das crianças que ela estava controlando, ela viu logo que fez seus olhos se abrirem muito, demonstrando quanto ela estava apavorada com o que estava vendo, já que em sua visão Kaigaku se movia tão rápido cada um de seus golpes usando somente as palmas das mãos, golpeava de maneira precisas rápidas usando a respiração do trovão em cada golpe, acertando de maneira direta os pedaços de carne que eram usados como parasitas para controlar as crianças, fazendo com que naqueles poucos segundos depois de serem golpeados os parasitas precisariam de tempo para se reconectar aos nervos de seus hospedeiros. A Oni, vendo que perdeu seus lacaios por alguns instantes também de maneira rápida decisiva, vendo que os movimentos do caçador era rápido demais para ele acompanhar, decidiu pegar uma das crianças usar ela como um yakoi carne, enquanto usava sua técnica de sangue para que os crianças. Mas o que a Oni não percebeu foi que Kaigaku estava esperando precisamente esse momento. Ainda sobre a posse do mundo transparente continuando seu ataque, freando rapidamente no chão se colocando em postura de ataque
que Kaigaku rapidamente coloca a katana na cintura enquanto respirava uma grande quantidade de oxigênio fazia suas pernas se incharem um pouco pela pressão que estavam fazendo para rapidamente não demorando nenhum meio segundo eu uso rapidamente a primeira forma da respiração do trovão para me impulsionar usando as paredes para ganhar mais impulso enquanto tudo que se deixava para trás era somente um rastreio de eletricidade azul como se um raio estivesse passando com força que desaparece no mesmo momento. Foi rápido, como o raio deveria ser. Um corte tão suave, mas tão potente que a Oni não conseguiu processar que seu pescoço foi cortado até que ele mesmo viu seu corpo ainda no ar, indo em direção da criança. Mas agora o corpo sem cabeça era simplesmente um peso morto que simplesmente caiu no chão sem nenhuma resistência, caindo tão lento quanto sua própria cabeça que ainda girava no sentiu que sua cabeça ainda cheia de tentáculos caía fortemente no chão que a mesma entrou em desespero. Tanto desespero que a mesma movia seus tentáculos com tanto desespero que a mesma arranhava o chão e as paredes pelo desespero até mesmo tentava usar seus tentáculos como patas de aranhas para tentar correr de maneira desesperada até o próprio corpo como se fizesse isso ela ainda tivesse alguma oportunidade de sobrevivência. Mas quem disse que Kaigaku como Tanjiro daria uma morte rápida e indolor para os Onis? Não, Kaigaku conhece bem o desespero de ser caçado por um Oni, a desesperança que causa saber que sua morte é inevitável que pro Oni você não passa de somente um aperitivo, como se sua vida não valesse nada aos seus olhos, como se eles fossem os donos do mundo. Não, pode existir Onis bons como Nezuko e Tamayo, mas com certeza esse Oni não está entre elas. Um golpe, um único chute que soou tão forte desesperador que Oni simplesmente derramou lágrimas de desespero, porque sua cabeça foi chutada fortemente para fora da caverna. A cada segundo que passava, ela sentia sua vida escapando quando sua pele toca o sol do entardecer foi como se o próprio inferno tivesse vindo buscar ela, queimando rapidamente de maneira dolorosa. Cada célula do seu corpo queimando ao mesmo tempo. Sua regeneração parando de funcionar era muito desesperador. Tudo que a Oni conseguia ver antes de virar completamente cinzas ao vento era o rosto de seu assassino. Jovem, cabelo negro, olhos Haori azuis, uma katana nas costas, olhos tão frios que era como uma tempestade calma mas com muita potência, indiferente a tudo baixo dela. Então, nada. Eu vi como as cinzas da Oni voavam com o vento, enquanto o corpo também sofria o mesmo destino, assim como os parasitas dentro do corpo das crianças. Eu respiro aliviado, enquanto toda a tensão o corpo era dissipada com um suspiro. As veias das pernas voltaram ao normal, assim como os músculos da mesma, me fazendo ter uma leve dor muscular por abusar bastante das minhas pernas, mas isso era suportável. Afinal os treinos malucos que aquele velho louco do velho Jigoro mandava eu fazia no final do dia. Eu nem sentir as minhas pernas até uma vez eu até mesmo quebrei os ossos das minhas pernas pelo esforço só pra quando eu me recuperasse o treinamento era muito mais brutal para compensar eu não ter ido treinar antes. Só de lembrar desses dias infernais eu fico com um grande escalafrio pelas lembranças, fazendo minhas pernas tremerem um pouco com uma espécie de dor fantasma. Mas eu rapidamente deixa isso passar. Tinha assuntos mais importantes agora para tratar. Olho para as crianças, desmaiadas no chão, olhando completamente todo o seu sistema, respiração, órgãos internos, músculos, até mesmo atividade cerebral. Tinha que me certificar de que a técnica de sangue demoníaco da Oni não tivesse deixado nenhuma sequela. Também eu não sou medido então mesmo. Se tivesse eu não saberia porra nenhuma do que era para fazer. Por sorte além das dores muscular do demais prolongado por causa do cansaço muscular pelo parasitas levarem corpos tão jovens ao extremo da atividade física, as crianças por sorte não tinham nenhuma sequela. Vendo que por enquanto elas estavam bem, eu simplesmente olhei pro sol que tava sentindo suspiro, já que parecia que eu não iria dormir a noite inteira, já que nem fudendo que eu ia deixar as crianças dormirem no meio de uma caverna aonde põe vir tanto animais selvagens.
selvagens como outros homens para o local. Eu só olhei para o Koga, que ainda estava em cima de uma árvore, enquanto o mesmo estava se lambendo como se não tivesse visto os corpos no chão. É como se isso não fosse problema dela. Eu suspiro porque de fato Koga não seria de muita ajuda nessa situação, afinal ele é um gato. Por mais que sejam crianças pequenas, não tem como um gato levantar um humano. Então eu simplesmente, aceitando o meu destino, pego duas crianças em meus dois braços, como se fossem dois garrafão d'água para em um borrão de velocidade, deixando rastros local, correndo em direção da cidade para deixar as crianças em um lugar seguro. Pela quantidade de crianças, eu não ia dormir tão cedo essa noite. Eu agora estava sentado novamente em um trem com a lua bem em cima da minha cabeça. Já era bem à noite. Um caminho de volta para uma missão iria demorar mais do que uma noite. Eu já estava bocejando de sono pelo dia que eu tive, então sem me importar muito sentindo como Koga subia no meu colo para dormir tranquilamente também, eu lentamente fechei os meus olhos. O dia tinha sido cheio. Depois de me encarregar da Omi, eu fiz múltiplas viagens para a vila mais próxima para deixar as crianças com a autoridades que, para minha sorte pelo menos, estavam procurando elas. Ainda bem, porque eu realmente não queria perder meu tempo procurando casa pai da criança no vila tão grande. E agora meu corvo, que vendo que missão já estava completa, ele iria voar para receber mais alguma missão, mas vendo o trem no qual nosso protagonista estava se deitando para dormir, que o trem já ia exatamente para o mesmo caminho que o mesmo já iria. O mesmo aproveitou para pousar ao meu lado do banco, se acomodando dentro do meu Hauriki, que sentiu como um olhar predador o encarava fixamente. Para de ver como Koga o encarava fixamente, como se a qualquer momento ele pode se pular sobre o pescoço do corvo. Não, Koga, esse você não pôde comer. Quando chegarmos vamos comer bastante, então não arranje problemas. Minha voz fez que Koga olhasse fixamente para o corvo, que ria em vitória, para o mesmo só revirar os olhos se encolar no meu colo de costas para o pássaro, que também fechou os olhos, dormindo tranquilamente. Viagem ia ser longa, mas pelo menos os trens tinham assentos confortáveis, então pelo menos até a próxima parada eu pego, menos já vou estar bem descansado. Finalmente, com minha mente entrando em um estado relaxado, eu deixo o sono me tomar.